Salve, humanos! Professor Fred de Espanhol falando. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando aí, se protegendo dessa pandemia maluca. E também espero que estejam prontos para mais uma aulinha de espanhol. Beleza? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto tranquilo, molezinha, super fácil, porque ele é muito semelhante a uma coisa que a gente tem no português, tá bom? Então vai ser tranquilo, vai ser fácil, desde que vocês prestem atenção, né? Então eu estou falando de quê? Das perífrases verbales. Professor, que nome estranho! Que diabo é perífrases? Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Perífrase é quando você tem uma expressão formada por mais de uma palavra, tá? No caso, perífrases verbais é quando você tem dois verbos que funcionam juntos, né, e adquirem um determinado significado, tá bom? Como eu disse, em português, nós temos um recurso bastante semelhante, são as chamadas locuções verbais, né? Vocês com certeza já estudaram isso em português, minha gente. Então eu posso dizer, por exemplo, eu trabalho, né? Estou usando aqui o verbo trabalhar, né? Como eu posso dizer, por exemplo, eu estou trabalhando, ou eu tenho trabalhado, né? Então reparem, eu trabalho, usei um verbo apenas, o verbo trabalhar. Agora, quando eu digo eu estou trabalhando, eu já usei dois verbos, né? O verbo estar e o verbo trabalhar. Mas acontece que esses dois verbos funcionam juntos. Eles têm o mesmo significado. Os dois verbos associados, eles têm apenas um significado, que é o quê? Trabalhar, tá bom? Então, isso em português é o que a gente chama de locução verbal, quando você tem dois verbos, né, assumindo um significado, né? Eu posso dizer eu estou trabalhando, é a mesma coisa, é quase a mesma coisa de eu dizer eu trabalho, tá bom? Isso em português chama-se locuções verbais. Locuções verbais. Em espanhol chama-se perífrases verbales. Beleza? Então, ó, esse documento está lá na plataforma da prefeitura e ele começa definindo, né, o que são as perífrases, o que eu acabei de explicar para vocês. As perífrases verbais acontecem quando dois verbos funcionam juntos, tá? Com ou sem um conectivo, já vou explicar isso, já veremos o que é um conectivo, né? Onde que esse conectivo entra, assumindo um significado específico. Elas correspondem, as perífrases verbais, correspondem às locuções verbais do português. Elas são formadas por um verbo auxiliar e um verbo principal e são divididas em três tipos. Nós temos perífrases de infinitivo, perífrases de gerúndio e perífrases de particípio, tá? E aí a gente vai entender melhor isso aqui na formação de uma perífrase verbal, como é que ela é formada, tá? Então reparem, elas são formadas por um verbo auxiliar e um verbo principal, tá bom? Então, ó, verbo auxiliar, ele vai vir sempre conjugado. O que é conjugado? Você vai dizer o verbo, ou vai escrever o verbo, de acordo com a pessoa, tá? Então, por exemplo, o verbo ter. Se eu estiver usando a primeira pessoa do singular, que é o eu tenho que falar o quê? Eu tenho, não é isso? Se fosse a segunda pessoa do singular, tu tens, né? Se fosse a terceira, ele tem, ele ou ela tem, e por aí vai. Primeira pessoa do plural, nós temos, não é isso? Então, o verbo auxiliar, ele geralmente vai aparecer primeiro, tá? E ele vai vir sempre conjugado. E a gente tem o verbo principal, né? Esse verbo principal, ele sempre vai aparecer ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Professor, eu esqueci o que é infinitivo, eu não sei o que é gerúndio, eu esqueci o que é particípio. Não tem problema, temos aqui dicas para vocês, né? Para vocês conseguirem identificar um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. É só isso que vocês precisam saber, gente. Tá? Nós temos três tipos de perífrases, né? As de infinitivo, as de gerúndio e as de particípio.
Quando o verbo principal está no infinitivo, é uma perífrase de infinitivo. Quando o verbo principal estiver no gerúndio, uma perífrase de gerúndio. Se o verbo principal aparecer no particípio, trata-se de uma perífrase de particípio. Beleza, galera? Então, olha só, como é que eu identifico um verbo no infinitivo? Ele sempre termina em R. Por exemplo, caminar, que é caminhar, hablar, que é falar, comer, vivir. Vivir significa viver ou morar, não é isso? Então, reparem, terminou em R, o verbo está no infinitivo, sem problema. E o gerúndio? Gerúndio, os verbos sempre vão terminar em NDO. Por exemplo, nós temos o verbo caminhar, que está no infinitivo aqui. Qual é o gerúndio do verbo caminhar? Caminhando. Reparem, termina com o quê? NDO, tá? Nós temos o verbo vender. Qual o gerúndio do verbo vender? Vendendo. Também vai terminar aqui em NDO, tá? Nós temos o verbo viver. Qual o gerúndio do verbo viver? Vivendo. Sempre terminando em NDO. Então, se o verbo terminar em NDO, trata-se de gerúndio, tá? E particípio. Particípio, né? Ou ele vai terminar, se for um verbo regular, tá? Por isso que eu coloquei aqui, costumam terminar e não sempre terminam, né? Mas geralmente os verbos no particípio, eles vão terminar em ado ou ido, tá bom? Então, por exemplo, particípio de caminar é caminado, olha aqui, terminou em ado ou ido, tá no particípio. Particípio do verbo vender, vendido, olha aqui, ó, terminou com o quê? Com ido, então particípio. Particípio do verbo viver, vivido, né? Então, beleza? Isso aqui, lembrando, vocês já sabem isso, né? A nossa matéria desta aula são as perífrases verbais, mas eu estou voltando lá atrás para explicar o que é o infinitivo, como reconhecer um verbo no infinitivo, como reconhecer um verbo no gerúndio, né? Termina sempre em NDO, e como reconhecer um verbo no particípio, que vai terminar em ado ou em ido, na maioria dos casos. Tá bom, galera? E aí, ó, a formação diz como é que se forma uma perífrase? O verbo auxiliar mais o verbo no principal, mais o verbo principal. Então, por exemplo, ó, olha para essa frase aqui, ó. Eu estou caminhando. O verbo principal aqui vai ser qual? Vai ser o caminhando, porque o verbo principal vai estar sempre ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Nesse caso aqui, ele está no gerúndio, ó, terminou com NDO. Então, o primeiro verbo é o verbo auxiliar. Reparem, o verbo auxiliar ele é sempre conjugado. Então, por isso que está aqui, estou. O verbo no infinitivo seria estar. Mas eu vou usá-lo sempre conjugado, enquanto ele estiver na posição de verbo auxiliar. Né? Eu estou caminhando. Vai depender da pessoa, né? Se fosse, por exemplo, nós, aí ficaria o quê? Nós estamos caminhando. Repara que o verbo principal, caminhando, ele está no gerúndio, ele vai continuar no gerúndio, independente da pessoa, porque ele não é conjugado, tá? Agora, o verbo estar, se eu mudar a pessoa, aqui é eu estou caminhando. Se fosse nós outros, aí seria o quê? Nós outros estamos caminhando. Então, o verbo auxiliar vem primeiro e depois o verbo principal. Só que o verbo auxiliar ele vai sempre conjugado, ou seja, de acordo com a pessoa, tá? A pessoa verbal aí, ok? Então, você pode ter essa estrutura, o verbo auxiliar conjugado, mais o verbo principal, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Ou você pode ter verbo auxiliar conjugado, mais o verbo principal, só que entre eles vai ter o quê? Um conectivo. E o que é conectivo? Pode ser uma preposição a, por, para, né? De, ou pode ser a conjunção que. Então, por exemplo, olha essa primeira frase aqui, ó. Eu vou a caminhar. Qual que é o verbo principal aqui? Caminhar. Eu vou caminhar, né? O verbo principal aqui é caminhar. Ele está no infinitivo. Reparem, termina com R, tá bom? O verbo auxiliar é o verbo ir, né? Eu vou. Né? Se fosse... Por que eu sei que ele é auxiliar? Porque ele está conjugado. Eu vou. Isso aqui está conjugado na primeira pessoa, do singular. Se fosse, por exemplo, na terceira pessoa do singular, seria ele vá a caminhar. Tá bom? Então, ó, eu tenho aqui, ó, o verbo auxiliar, tenho aqui o verbo principal, mas entre eles, alguns verbos vão exigir um conectivo, né? Para ligá-los. Nesse caso aqui foi a preposição a.
Está errado em espanhol você dizer eu vou caminhar. É eu vou a caminhar, tá bom? Então, ó, molezinha, galera. Verbo auxiliar. Vocês repararam, né, que eu coloquei para facilitar. O verbo auxiliar está sempre em azul. O verbo principal está sempre em verde, né? E o conectivo vai estar sempre em vermelho, ok? Nas perífrases de infinitivo, pode aparecer o conectivo. Nas perífrases de gerúndio e de particípio, não vai ter conectivo nunca, tá bom? Então, ó, eu vou a caminhar. Isso aqui é uma perífrase verbal de quê? De infinitivo. Por que é de infinitivo? Porque o verbo principal, caminhar, está no infinitivo. Terminou com R, é infinitivo, tá? E eu tenho aqui a preposição a como conectivo, conectando os dois verbos da perífrase, tá? Na segunda frase, ó, eu estou caminhando. Verbo principal, caminhando, né, do verbo caminhar, e o verbo auxiliar é o verbo estar, eu estou, tá? Agora, já que o verbo principal está no gerúndio, terminou com NDO, caminhando, a gente diz que isso aqui, ó, estou caminhando, é o quê? Uma perífrase de gerúndio, tá bom? A classificação da perífrase vai depender sempre do verbo principal. Nesse caso aqui, ó, eu tenho caminado mucho, terminou com ado, significa que o verbo está no particípio, se terminar com ado ou com ido, né? No caso aqui é o particípio do verbo caminhar, eu tenho caminado. Então, como o verbo principal está no particípio, né, a perífrase é uma perífrase verbal de particípio. Beleza, gente? Tranquilinho. Se alguém tiver dificuldade para entender, volta, né? Assiste novamente esse trecho, tá bom? Você só precisa entender que a perífrase ela é formada por pelo menos dois verbos. O verbo auxiliar, que geralmente vem na frente, e o verbo principal, que vem em segundo lugar e vai estar sempre no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, tá bom? E aí, ó, trago exemplos para vocês. Nós temos três tipos: perífrases de infinitivo, perífrases de gerúndio e perífrases de particípio. Beleza? Então aqui, ó, não vou ler todos, vocês vão ter acesso a esse documento, tá bom? Nas perífrases de infinitivo, o verbo principal estará sempre no infinitivo. Então, por exemplo, você tem o verbo auxiliar acabar, o conectivo de e um verbo principal no infinitivo. Por exemplo, acabo de cenar agora mesmo. Cenar significa jantar. Então, ó, acabo de jantar agora mesmo. Eu tenho aqui dois verbos. O verbo acabar, está conjugado, né? Eu acabo, né? E o verbo cenar, que é jantar, tá bom? Só que aqui eu tenho um conectivo entre eles. Você não pode dizer acabo de cenar agora mesmo, é acabo de cenar. Né? Da mesma forma que você não fala em português acabo de jantar agora mesmo. Você fala acabo de jantar agora mesmo. Né? Então tem alguns verbos que vão exigir o complemento, o conectivo, tá bom? Você pode ter, por exemplo, o verbo deber, que é dever, né? O verbo auxiliar deber, mais um verbo principal no infinitivo. Deve tomar 2 pastilhas ao dia. Ou seja, deve tomar 2 comprimidos ao dia. Tá bom? Então, você tem aqui vários exemplos de perífrase de infinitivo. Tá bom? Vamos seguir aí. A perífrase de gerúndio. O verbo principal estará sempre no gerúndio. Então, se você tiver, por exemplo, o verbo andar, mais um verbo principal no gerúndio, né? Isso vai expressar o quê? Uma ação que dura, uma ação que se repete. Por exemplo, andan comiendo mucho por aqui. Andan é o verbo auxiliar, ele está conjugado, né? Está na terceira pessoa do plural. Ellos ou ellas andan, né? Andan comiendo. Então eu tenho aqui, ó, um verbo comer no gerúndio, terminou em NDO. Portanto, andan comiendo é uma perífrase de gerúndio. Tá bom, gente? Por exemplo, se você usar o verbo auxiliar estar mais o verbo principal no gerúndio, vai dar a ideia de algo que está acontecendo neste momento, no momento presente. Por exemplo, estou vendo la tele. Significa, estou vendo televisão. Né? Estou vendo, o verbo estar, né, mais o verbo principal no gerúndio, traz essa ideia de algo que está acontecendo no momento, naquele momento, tá? Agora, certo? E temos aqui outros exemplos, né? Vocês poderão ler isso aqui com calma no documento. Por fim, temos as perífrases de particípio.
o verbo principal estará sempre no particípio. Olha como é difícil. Perífrase de particípio, o verbo principal vai estar sempre no particípio. Muito fácil, né? Muito tranquilo, né, galera? Muito tranquilo. Então, por exemplo, o verbo andar, mais o verbo auxiliar andar, mais o verbo principal qualquer no particípio. O verbo principal aqui é o verbo preocupar-se, né? Então, o particípio de preocupar é preocupado ou preocupada. Ando preocupado, preocupada ou preocupado com ele, tá bom? Então, por exemplo, o verbo estar mais o particípio do verbo principal vai expressar uma ideia de estado, né? Está cansado de tanto trabalhar, né? Ou, por exemplo, comió tanto que está enfermo, enfermado, tá? Está doente, né? Então eu tenho o verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio, certo? Deixa eu ver aqui, ó. O verbo tener, por exemplo, mais um verbo principal qualquer no particípio. Tengo pensado mucho en ti. Você pode dizer penso muito em ti, mas você pode usar uma perífrase. Tengo pensado muito em ti. Esse tengo pensado vai indicar o quê? Que é um pensamento recorrente, que já vem acontecendo há algum tempo. Tá bom? Então, ó, reparem, eu tenho aqui o verbo auxiliar, conjugado, né? No caso aqui com o pronome yo tengo, e pensado. Olha aqui, ó, terminou com ado ou com ada, né? Com ido ou com ida, né? É particípio. Então, tengo pensado é uma perífrase de particípio. Por quê? São dois verbos, né, com um significado, e o verbo principal está no particípio. Portanto, temos uma perífrase de particípio. Beleza, gente? Tranquilinho, muito fácil, muito parecido com o português, tá? Só prestar atenção. E aí, deixei para os senhores e senhoras uns exercícios. Coisinha fácil, 3 questõezinhas simples, né? Então, como a gente viu, as perífrases de infinitivo, algumas vão exigir o uso de um conectivo entre os verbos, ou uma preposição ou a conjunção que, né? Então aqui, ó, vocês vão ter que escolher qual preposição ou qual conjunção que está aqui entre parênteses é a melhor para completar cada frase. El perro, o cachorro, começou a ladrar ou começou de ladrar. Você vai escolher a que você acha, né, que é a correta e vai completar a frase com ela, tá bom? Questão 2. Entre as locuções verbais do quadro, deste quadro aqui abaixo, selecione a mais apropriada para cada oração. Então, você tem aqui 4 frases e 4 perífrases verbais, né? 4 locuções verbais. Você vai escolher qual que completa melhor cada frase aqui, tá bom? Lembrando que é o seguinte, não vou ficar dando moleza, não. Eu poderia traduzir tudo aqui, mas se você não souber alguma dessas palavras, a maioria vocês devem já conhecer. Mas você pesquisa num dicionário. Pode usar um dicionário de papel ou um dicionário online, tá bom? Não custa nada. E questão 3, ó. Diga se a perífrase é de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Como nós vimos, nós temos esses 3 tipos de perífrase, né? Tem 3 frases aqui. Você vai dizer aqui, por exemplo, ó, letra A. Mi madre sigue trabajando mucho. Quais são os 2 verbos? O verbo seguir e trabalhar. Então, a perífrase aqui, ó, sigue trabajando. Você vai dizer aqui, ó, se isso é uma perífrase de infinitivo, de gerúndio ou de particípio, tá? Cada frase tem uma perífrase, você vai classificar essas perífrases aí para mim, tá bom? Então, ó, dito isso, senhores, um abraço, espero que vocês tenham entendido, espero que estejam bem e que continuem se cuidando, tá bom? Fiquem na paz, fiquem bem.